Vamos começar bem. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui hoje na Expo Shopping. É uma ocasião muito especial para a gente. A gente está aqui em um espaço todo concebido por nós, da Ásia, com toda a equipe e com vários colaboradores. A gente está aqui hoje com um grupo muito importante para nós de colaboradores que trabalharam, que trouxeram, fizeram esse espaço acontecer também. Participaram aqui. Hoje é o primeiro dia da feira, primeiro dia de montagem, depois de tudo. E eu queria apresentar para vocês o Rony da Erelab, que vai falar um pouquinho para a gente aqui dos espaços de brincar, né, Rony? Vinícius, da MMST, também parceiro, que está aqui. A gente está aqui sentado aqui nas suas peças, né, Vinícius? Muito bem também. E o Francesco também, colaborador também aqui com a gente, da Placemakers, que vai falar um pouquinho aqui com a gente. A gente vai bater um papo hoje aqui. Vai bater um papo sobre áreas externas, sobre esses espaços abertos que cada vez mais fazem parte dos centros comerciais. E nós, dentro dos projetos e do que nós estamos fazendo ultimamente, isso está em todos os projetos. A gente acredita muito nessas áreas abertas e acha que isso é a qualidade, né, para esse espaço. Nós estamos num evento de shopping center, então nós vamos falar sobre isso, né? E eu acho bacana porque quebra um pouco o paradigma do que é o shopping center, da caixa fechada, né, desses espaços herméticos. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas áreas externas, né? Então, eu queria começar falando um pouquinho, podemos começar, Vinícius? Vamos lá. Falando um pouquinho do mobiliário urbano, né? O mobiliário urbano hoje faz parte, já não está só na área urbana, né? Hoje esse mobiliário faz parte, a gente trabalha muito, usa muito, porque pela funcionalidade, cada vez mais esse mobiliário tem mais funcionalidades. Então eu queria que você falasse um pouquinho, a gente vai discutir um pouquinho sobre o papel, ou seja, como vocês veem o design, o material, na hora de conceber um produto, de como pensar esses produtos para fazer parte desses espaços. Porque a gente está saindo, né? Quando fala mobiliário urbano, a gente pensa no banco de praça, né? E a mesma coisa que os espaços de brincar. A gente tem aquele estereotipo, né, dos clássicos brinquedos de parquinho, né, de playground, mas hoje tem uma gama enorme, tem aí um mundo para a gente explorar e cada vez mais funcionais, até entrando em outras áreas. Eu queria conversar com você, que você falasse um pouquinho sobre como vocês pensam isso, como o material e como esses elementos fazem parte desses espaços. Não, vamos lá, Fábio. Bom, primeiro, o bom design tem que estar presente na vida das pessoas, não é em galerias para o pessoal contemplar. Então as pessoas têm que usar isso. Então a preocupação vem desde a concepção, que sejam primeiro produtos duráveis, né? Isso economicamente e socialmente ele é muito importante, no conforto das pessoas, né? Então quando nós estamos falando de áreas externas do mall, nesse novo conceito que vocês trazem muito bem, né? Encantador, nós vamos buscar o que atrai, porque o importante ali é as pessoas permaneçam nos locais. Não é simplesmente passar, olhar, interagir, é que elas permaneçam. Esse é o interesse que a gente tem do mall, que é o nosso objetivo. Então, o primeiro que atrai é o belo. Então, tem um DNA que tem que ser bonito. Mas não basta ser só bonito. Ele tem que ser ergonômico, tem que ser confortável, tem que ter uma fácil manutenção para quem também está com esse espaço, né? E tem que ter uma longa vida útil. Então, assim, tem que ser econômico, tem que ter beleza e tem que ter ergonomia, né? O que nos atrai é o belo. Então, as pessoas vão ter esse estímulo de permanecer mais. Isso vai gerando outros insights, vai tendo estímulos e as pessoas permanecem no local. Nós estamos falando de shopping, né? Vai ter um consumo maior, gira economia, então a gente vai entrar numa gama infinita das possibilidades que pode gerar. E o mobiliário urbano, ele vamos usar, né, mobiliário para áreas de convívio, né? Porque quando você fala urbano, você traz praça, né? A primeira coisa que você pensa é praça, né? Praça da Sé, o parque, né? Então, assim, os mobiliários para áreas de convívio, quando eles são o que fazem as pessoas permanecerem no local. Você precisa ter onde sentar, você precisa ter onde se alimentar,
você precisa ter um local de fácil acesso, que esteja nos locais corretos, né, para você descartar o seu lixo. Então, tudo isso que vai reter as pessoas, o que vai fazer que as pessoas, vai trazer essa gentileza no ambiente, é o mobiliário. Então a gente enxerga assim, um pouco complexo, né, vai ficando longo o assunto, mas é nisso. Tem que ser belo, tem que ser ergonômico e tem que ser funcional. Legal, eu acho que é isso. A gente acredita muito nisso. E o design, eu acho que o design gera alegria, né? Gera felicidade, né? Porque todo mundo gosta de coisas bonitas, né? E o mobiliário tem que ter, né? Gera experiências, né? Eu acho que faz todo sentido. Rony, fala um pouco pra gente. Nós estamos falando, vocês fazem, eu acho que fazem muito bem, a gente vem trabalhando junto, criando espaços super divertidos, e a gente já falou, discutiu bastante já sobre isso, sobre o lúdico, o funcional, né, e a diversão, né, a gente chama dos espaços de brincar, né. Fala um pouquinho, qual que para vocês, na hora de conceber produto, e dentro desse contexto que a gente está do shopping center, como que vocês estão desenvolvendo isso, qual a experiência, e como vocês estão vendo isso nessa relação desses espaços novos, né? Que o último trabalho que nós fizemos foi um espaço pequenininho, né, lá no Shopping Genópolis, e é isso, não precisa ser um grande espaço, né, e como esses pequenos espaços podem fazer diferença na hora dos usuários, né, na utilização disso. Conta um pouco pra gente dessa experiência e como que você vê isso. Bom, primeiro, obrigado pela participação, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com esses mestres aqui juntos. Eu acho que a gente tem no Brasil uma cultura de paisagismo, começando um pouquinho, complementando um pouco o Vinícius, né? Tem essa parte do design e a gente tem no Brasil uma cultura de paisagismo que ela é muito ligada às plantas, a como desenhar os jardins, né? E menos um desenho de paisagem, né? Acho que o mobiliário urbano, o mobiliário de convívio, ele redesenha as paisagens, que é o que o seu olhar te convida o seu olhar a estar naquele lugar. Então, pensar lugares onde as pessoas possam se integrar, onde elas possam conversar. Acho que a gente vive num país polarizado, a gente vive num lugar onde as pessoas precisam chegar mais próximas, elas precisam dialogar. Eu acho que tem uma experiência de cidade, uma experiência de espaços. Eu acho que os espaços comerciais, de alguma maneira, como os shoppings, eles são espaços abertos ao público. Então, de alguma maneira, são espaços públicos também, né? E ali agrega uma série de serviços e tal, mas que eu acho que sempre foi pensado dentro da ideia de fechar as pessoas dentro de uma caixa, com uma luz contínua, para que a percepção do tempo passe de uma outra maneira, né? Para que elas possam se permanecer ali o maior tempo possível, sem relógio, né? O maior tempo possível. Agora, é possível as pessoas permanecerem o maior tempo possível num espaço arborizado, ao ar livre, de convívio com as pessoas, em que as pessoas consigam conviver e ter uma experiência de estar lá de uma outra maneira. E eu acho que quando a gente pensa em espaços de brincar, junto com essas áreas de convívio, de estar, de sentar, de conviver, porque a criança ela não é autônoma no ir e vir, ela vai com a família. Então, se a gente consegue pensar em espaços onde a família está confortável para ficar com a criança naquele lugar, mais tempo todo mundo vai ficar ali, né? Então, essa área de conforto, esse lugar cozy, esse lugar confortável, ele é importante. E eu acho que o lúdico, ele tem uma coisa muito legal, porque talvez ele une um funcional, a coisa funcional, com o lúdico, com a fantasia. Então é onde você consegue contar histórias, né? Dá para você contar histórias desenhando bancos e mesas, mas é mais fácil você contar histórias criando escorregadores e escaladas e outras coisas, e complementar com os outros mobiliários. Então é um lugar onde você consegue trazer uma percepção de acolhimento e de narrativas históricas, onde dá para tanto falando de shoppings, né? Falar, queremos direcionar para um olhar moderno, né? Hoje você vê
shopping centers em Xangai, em Hong Kong, em Singapura, fazendo investimentos super legais na experiência do usuário, escorregadores que descem, não só pensando nas áreas externas por conta da pandemia, mas também em áreas internas, né? Então, criando essas experiências que fazem com que a gente possa voltar a ser criança, descomprima um pouco o peso do dia e acho que os espaços de brincar, eles vêm com essa possibilidade, né, de aumentar a permanência das pessoas nos espaços comerciais, melhorar a experiência das crianças nisso e criar uma relação de afeto. Porque quando você cria uma memória boa, né, da criança num brincar lúdico, num lugar que ela se sente confortável, é aquela bolinha do desenho que é aquela memória que fica, né? Então a memória afetiva que traz aquela percepção tipo, não, vou voltar lá porque lá tem aquele brinquedo, vou voltar lá porque lá tem aquela coisa, né? E aí não é só a necessidade do serviço, é a necessidade de uma vivência, de voltar para ter uma experiência de vida diferente. Então acho que... Porque é uma experiência para a família, né? Para a família, porque, uma experiência para a família. E aí a gente acaba atingindo a todos, né? Porque era muito pouco pensado. E quando você fala em espaço de brincar no shopping, você pensa nos espaços privados de pay-per-use, né? E o que nós estamos fazendo é diferente, né? É esse espaço mais aberto, mais democrático, né? Eu já vi muito balanço onde vai mais adulto que criança. Exatamente. Balanço muito atrativo para adulto. E é para todos, né? É para todos. Aproveitando então, Francisco, falando um pouco, nós estamos falando, né, de espaços abertos. Dentro do a gente, na hora de fazer projeto, de pensar projeto, a gente discute muito o que nós chamamos de áreas de transição, ou seja, essa área entre a rua e a área interna, né? E todos os grandes empreendimentos têm um entorno. Normalmente são entornos de estacionamento, acesso de veículos. Esses equipamentos estão muito pensados para dentro, né? De dentro, ou seja, interno, né? De dentro para fora e para o veículo. E é uma oportunidade enorme de uma conexão urbana, de começar a conversar com a cidade, né? Tem vários projetos que a gente vem desenvolvendo e fazendo e olhando para isso, de como eu posso conectar esse empreendimento que virava as costas para a cidade com a cidade. E aí eu acho que entra muito nesses espaços urbanos, que são espaços privados, como você falou, né, são espaços privados, só que são de uso público, porque é democrático, todo mundo pode chegar ali e utilizar aquele espaço. E vocês trabalham muito nessa linha de imobiliário urbano, de cidade, na hora de desenhar. A gente está aqui com uma linha toda de concreto, né? E fala um pouquinho como que vocês veem isso, como que vocês veem essa relação do urbano com o privado, né? Nesses espaços de transição, e como que esses produtos, porque afinal nós estamos falando de ergonomia, nós estamos falando de design, mas funcionalidade e principalmente em gerar esse espaço que aproxima as pessoas e aproxima os edifícios das cidades, né? Eu acho que o papel do mobiliário é muito importante nesse sentido. Fala um pouquinho pra gente como que vocês veem isso, né? De novo, acho que vai um pouco a mesma pergunta que eu fiz pro Vinícius, a questão do material, dos elementos e como que esses objetos podem ser esse link de conexão entre o urbano e o privado. Sim, obrigado pelo convite, antes de tudo. Eu queria só acrescentar um detalhe, uma questão. Eu sempre pensei que realmente a beleza é o ponto, no mobiliário, num objeto, a beleza é fundamental. Uma outra característica que a gente percebe fundamental no ambiente público é que o mobiliário seja seguro, apresente segurança. Porque observando, por exemplo, nesses espaços público-privados que você menciona, que pode ser um pedaço de calçada até uma orla, acabamos, né? Você não sabe quem é o público que utiliza. Pode ser a criança, pode ser o skatista, pode ser uma pessoa que tem uma deficiência física, que é uma dificuldade motora, uma pessoa de idade ou não. Então, o mobiliário deve ter um pouco essa característica de ser abrangente.
não pode, digamos que não pode ser excessivamente voltado para um público específico, porque senão exclui. Deve ter uma capacidade de incluir. Temos ótimas experiências, eu acho que é muito bonita essa possibilidade do privado falar com o público, é muito legal. É preciso partir dos marcos legais, né? Então, que existem na cidade, cada cidade tem algumas questões específicas, né? Para que o mobiliário possa entrar, se encaixar e oferecer um serviço para o público, porque realmente é um espaço privado, mas é público, é aberto. Nesse sentido, a questão da segurança, beleza, os materiais que utilizamos, por ser um espaço público, você mencionou da questão de concreto. Muitas vezes a gente utiliza o concreto porque justamente tirando o fato que é belíssimo, tem uma plasticidade fascinante. E além disso, tem a questão da durabilidade, pouca manutenção, são características essenciais num ambiente onde, objetivamente, a manutenção é difícil. Normalmente é difícil, precisa ser realistas, porque não adianta viajar, a manutenção é difícil, e o concreto é convidativo nesse sentido. Certo que tem jeito e jeito de trabalhar o concreto. E o concreto pode ser que normalmente é tido como um material frio, é um pouco distante, e ele pode ser, pelo contrário, um material amigável, né? Não sei se atendi a tua... Não, sim, sem dúvida, é isso. Eu acho que essa transição, né, entre esse elemento que o concreto que parece tão bruto, passa a ser um elemento tão leve e delicado, né? Mesmo o aço, na hora que você usa a madeira, que traz essa coisa do toque. E todos esses elementos, afinal, nós estamos falando de materiais, mas são elementos e isso é a sensação, né? Esse conforto que às vezes você não sabe de onde vem, você sente bem e são esses pequenos detalhes, né? É amigável, se torna um ambiente amigável. Eu costumo dizer de uma forma muito rasa, de certa forma, onde tem gente precisa de mobiliário. Sem dúvida. E dando né? mobiliário, você cria um ambiente amigável, confortável, seguro para as pessoas ficarem. Não é isso, né? Criar lugares, né? Bem, falando um pouco agora, a gente está num espaço que nós chamamos de insights e tendências. E nós estamos tratando exatamente disso, tentando olhar para o futuro, né? E eu acho isso super importante para qualquer negócio ou qualquer um. Nós temos que sempre olhar para frente, olhar para o futuro e tentar... E os elementos que ajudam, lógico, ninguém consegue prever o que vai acontecer, né? Nós estamos saindo, estamos agora no meio, né, talvez o final, espero que seja, o final de uma pandemia que acelerou coisas e mudou, que ninguém esperava uma coisa dessa e de repente a sociedade toda muda, então é muito imprevisível. Mas nós, lógico, a arquitetura, né, arquitetar é ver o futuro, é você fazer alguma coisa que está no futuro. Então a gente sempre tenta olhar o que vai acontecer na frente. Aí, falando um pouquinho desse tema, né, de insights e tendências, eu acho que a primeira tendência mais clara para mim é começar a construir espaços que já não sejam templos, né, de deixar da escala do edifício, dessa escala, né, a escala fora, né, dessa coisa do shopping ser esses espaços. O shopping é um espaço fora da escala humana, né? E começar a trabalhar isso numa escala menor, trazer isso, e tem muito a ver o mobiliário, esses espaços de trazer, né, na escala das pessoas. Eu acho que isso é uma tendência, né, da gente começar a olhar. Isso é uma tendência não só da nossa área, né? Eu sempre falo da tecnologia. A tecnologia evoluiu, avançou, hoje nós temos, todo mundo está aí conectado com gadget, com celular, faz parte já, né? Nós já somos meio androides com esses equipamentos que controlam um pouco da nossa vida, mas e aonde vai essa tecnologia? A tecnologia está indo para a inteligência artificial, né? Ou seja, eu acho muito interessante esses paralelos de olhar que a tecnologia avançou tanto que hoje ela está querendo ser mais humana. Né? A tecnologia está querendo ser humana. E quando a gente cria espaços e projeta,
eu acho que olhar para o ser humano e para a sociedade é o melhor benchmark que a gente pode ter. E é uma tendência, para mim, muito clara na hora da gente projetar e criar coisas novas, né? Melhor é a gente olhar para o que está no nosso entorno. Então, eu queria, aproveitando, voltando no mesmo, falar um pouquinho, o que você vê dentro do que vocês fazem? O que vocês veem sobre tendências, né? A gente hoje está conectado, né, com o Bluetooth no mobiliário urbano. Eu acho que isso pode ser vamos dizer, um avanço tecnológico, mas como vocês veem hoje esse futuro, né? Como vocês veem hoje o futuro do mobiliário, como que isso vai fazer parte desses espaços e o que vocês veem dentro das tendências do que vocês fazem hoje? Tá. Fábio, primeiro, o que você falou a pandemia acelerou processos e quebrou paradigmas. Então, a visão nossa tem que ser um pouco diferente. Então, a primeira coisa quando a gente vai pensar ou no projeto ou no mobiliário é entender quem vai usar também, né? Então, é ter aquele despertar cognitivo, né? Aí na arquitetura vai entrar muito da neuroarquitetura. Como fazer, né, para ter os estímulos, como que a gente pode criar estímulos que possa melhorar a qualidade de saúde e bem-estar das pessoas, né? Então, essa tendência natural do aberto, ela surgiu muito com isso. A gente tem observado que as pessoas querem o aberto. Então, é comer lá de fora, o trabalho muitas vezes lá de fora. A gente tem o Cub aqui, por exemplo, que fala, né, tem uma possibilidade de você ter esse espaço ao ar livre, né? O lazer também hoje ficou tudo para fora, né? Então essa tendência que a gente vê, eu acho que é irreversível, é daqui para frente, né? Então trouxe essa mudança de comportamento. A gente tem que gerar esses estímulos, né? O Rony falou muito das emoções, né? Que vamos criando com esses espaços. Então, o perfil que você fala, eu vejo, ele quando fala diminui, eu acho que muda a perspectiva, né? O externo ganha mais valor, né? Então, isso atrai as pessoas, né? Isso acho que começa a gerar experiências. Vou dar um exemplo pessoal aqui, por exemplo, meu pai. Meu pai é um senhor de 70 anos que se ele vê o GPS mandar ele para a esquerda e a placa estiver escrito shopping, ele vai para a direita. Ele não vai no shopping, né? Mas, com um ambiente assim, propício, eu tenho uma filha de 4 anos, né? Ele pode ir com a minha filha num local desse. Então, os estímulos que vai gerar lá, você vai trazer mais a tecnologia que vai estar inteirado, ele vai poder se conectar, ele vai poder tomar um chopp, e aí ele vai ter um estímulo muitas vezes para ir comprar o brinquedo que a minha filha vai pedir para ele, né? Então, a grande preocupação nossa é gerar as experiências que façam que as pessoas interajam com o ambiente. Quanto melhor a experiência, melhor ela vai querer ficar. O Francesco comentou da questão de segurança, por exemplo, né? Essa adoção do privado pelo público vem numa tendência que as pessoas buscam o quê? Segurança. Então é mais seguro eu estar num espaço assim aberto, onde eu tenha diversão, onde eu tenha um lazer, onde eu possa brincar, né? E eu me sinto mais seguro. Se eu me sinto mais seguro, eu tenho estímulo a estar mais nesse local. E chegando nesse local onde eu tenho toda a questão de acessibilidade, né? Onde o cadeirante ele tem acesso livre, fácil, né? A tecnologia que hoje é parte do corpo, né? O celular acabou a bateria, você não lembra o telefone de ninguém mais hoje, né? Foi-se o tempo. Então, onde você tem esses acessos e tudo pode ser integrado e vem sendo integrado no nosso portfólio, no nosso know-how, você vai tendo mais estímulos. As pessoas vão vindo, as pessoas vão tendo experiências e vão tendo histórias, né? Porque o mobiliário é uma forma de contar a história das pessoas também. Sem dúvida, sem dúvida. Rony, falando um pouco disso, nós estamos falando de tecnologia, né? E eu acho o trabalho que você faz é analógico. Eu acredito muito numa tendência analógica. Eu acho que hoje a tecnologia faz parte de tudo e cada vez mais. E é natural, né? E o que nós estamos tentando buscar é essa história, né? Essa afetividade. E o analógico é afetivo. Fazer as coisas com as mãos, né? Nunca se viu tanto coisas artesanais. Por quê? Porque a gente precisa cada vez mais de contato humano. E o analógico faz isso. E o que você faz é analógico, né? Porque as crianças já têm um celular em casa, né?
já tem alguns, essa briga, né, do celular, quem tem filho, você falou que tem, sabe dessa... E não dá, ou seja, faz parte já, é geracional, faz parte dela, ela não tem como tirar isso, né? Não é mais uma coisa que você controla. Fala um pouquinho se você acredita que o analógico é uma tendência, falando em tendências, e como você vê isso? Olha, Fábio, uma vez a gente estava num programa de aceleração de negócios de impacto e uma pessoa falou lá, não, que no futuro todos os negócios serão digitais. E eu olhei para minha sócia, e falei assim, ferrou. Estamos no caminho, estamos na contramão, né? Porque como é que a gente vai transformar o nosso negócio em digital? E eu ainda penso nisso de alguma maneira. E eu tenho visto o mundo afora como tendência, uma linha de brinquedos, games, coisas com sensores, coisas assim desse tipo, gamificando um pouco mais, que a criança com o celular pega um QR Code e o equipamento desenvolve, joga uma luz, alguma coisa. Mas a gente tem que pensar aqui um pouco da história dos playgrounds, né? Os playgrounds surgiram no final do século XIX, porque eles eram equipamentos de ginástica das Olimpíadas, que os gregos, que os alemães que foram dos ascendentes das primeiras Olimpíadas na Grécia, espalharam pela Alemanha equipamentos de ginástica, que eram, da nossa infância, aquelas argolas metálicas. Por isso que muitos dos equipamentos antigos da década de 60, 50, eram argolas metálicas, barras e essas coisas. É verdade, os brinquedos clássicos, né? As argolas, as paralelas infantis. E aí o que acontece? Os Estados Unidos, na Grande Depressão da década de 20, falou, tá cheio de gente na rua, vamos chamar os alemães para trazer esses equipamentos para os Estados Unidos, para juntar as pessoas na rua, e quem mais se apropriou desses equipamentos foram as crianças. E aí começou a entender que as playgrounds, começou a surgir aí a ideia de desenhar equipamentos, de brincar. Quando a gente pensa em desenvolver equipamentos espaços de brincar, a gente pensa no desenvolvimento da criança. E a criança se desenvolve principalmente do 0 aos 6 anos. É um lugar onde a maior tendência que a gente pode trazer é criar um futuro melhor para o nosso mundo futuro, né? É pensar em cidadania, é pensar em desenvolvimento das crianças, é pensar... E hoje os números que a gente tem em termos de crianças com problemas mentais mesmo, obesidade, depressão e uma série de questões são aterrorizantes. Então, eu acho que a tendência hoje, na verdade, em termos de play, é ir mais para um lado naturalizado, num contato com a natureza, do que algo extremamente desenhado. Quer dizer, a natureza já desenhou muita coisa para a gente. Se a gente se inspirar na natureza, para as nossas pedras de borracha. Um dia eu estava na praia e eu estava vendo um riozinho com umas pedras. E aí, para eu cruzar o riozinho, eu ficava equilibrando nas pedras. A molecada vinha e voltava assim e falava, cara, pedras. É o brinquedo ideal, se eu né? só fizesse reproduzir pedras, a natureza, está pronto, né? Pensar na natureza, eu só pensar nas pedras, o brinquedo está feito. Então, acho que a gente conseguir olhar para o que está ao nosso redor e pensar, porque acho que os movimentos, eles são sempre eles trabalham em opostos, né? Tem um movimento super tecnológico, NFTs e essa parte esqueci o nome agora, do mundo virtual e tudo mais. Realidade virtual, metaverso. E tudo mais, mas tem uma necessidade das pessoas de estarem conectadas entre si, de se encontrar a sua própria natureza. Porque vai chegar num lugar em que bate lá no fundo e volta. E volta. E eu acho que o nosso papel, enquanto pensadores de espaços de convívio, né, é poder proporcionar para as pessoas esse lugar. Né? Esse lugar de que em algum momento que eles queiram se ver e se encontrar com qualidade, se desenvolver, e as crianças, dentro do brincar, eu acho que a gente consegue desenhar equipamentos e espaços de brincar que sejam super bem desenhados, bonitos, elegantes, bacanas, que desenhem a paisagem e que tragam para a criança o Tarzan que cada um tem dentro de si. Sabe? Coisa lúdica, né? Uma coisa lúdica, mas ao mesmo tempo que consiga conversar com esse lugar tecnológico. Porque também, assim, eu fazer uma coisa muito naturalizada em um ambiente que já é muito naturalizado é uma coisa. Eu levar para um shopping center
é interessante também, mas eu consigo traduzir essa natureza em forma de desenho e levar isso como uma experiência para as crianças se desenvolverem enquanto corpo, enquanto relação social, mas dentro desse espaço, que é um espaço com outras características também. Nós passamos, esses 2 últimos anos, nós não sentimos falta da tecnologia, sentimos falta de um bom abraço, né? Então, afinal, é isso que nós precisamos, né? Precisamos dos dois, né? Eu sempre falo, tecnologia, telefone, internet, etc. Mas você precisa sentar, você precisa de uma bicicleta, para um lugar para colocar a bicicleta, o físico é inevitável. O toque, né? O toque, o né? físico. Nunca vimos tanto valor para o toque, né? Falando um pouco disso, Francesco, para a gente, para fechar um pouco, falando um pouquinho de tendências. Bem, vocês estão muito ligados com o design, você, né, tem da Itália e toda a questão que a gente sempre fala, né, do design italiano, as feiras e toda a tendência de... Falando um pouquinho de tendência de design, olhando um pouquinho para o que nós estamos fazendo e até no Brasil, né, porque são mundos bem, não são tão distantes, mas não parecem tão distantes, mas são. A gente falou um pouquinho de tendência de espaços, de usabilidade e tendências de design. O que você acha que é o que está para acontecer? Como que os móveis estão sendo desenhados e que serão desenhados? Eu sempre falo que o futuro é o que a gente está fazendo agora, né? Porque as coisas se refletem depois, né? O futuro é uma coisa muito etérea. Como que você vê o design, né? O futuro do design do mobiliário e falando de tendência, como que você vê o design dentro desses objetos? Bom, saber como será é difícil. Não, sem dúvida, mas eu acho que a gente olhar para o que nós estamos fazendo hoje, né? Eu observo alguns pontos que eu vejo evoluindo. Busca de materiais, ao final das contas, os materiais do mobiliário urbano, você tem a madeira, metal, seja alumínio, seja chapa metálica, tubo, concreto, mas eu percebi que se busca material novo, diferenciado, para poder ter acabamentos novos, formas novas, que permitam criatividade para sair de alguns padrões. A questão alguns temas são fundamentais e eu estou percebendo. A observação do comportamento coletivo, por exemplo, a molecada fica na frente de uma vitrine e se espelha. Então você pode criar alguma coisa que converse com esse comportamento, que seja agradável e amigável para a molecada e que ofereça um serviço para a comunidade. Então agrega um bicicletário, agrega uma mesa, um banco. Como nasceu, eu não sabia dessa história muito legal do Playground, muito legal, não tinha, mas faz tudo sentido agora. As coisas afinal nascem pela necessidade delas mesmas, né? Não? Eu estou percebendo como muitas vezes a mãe com o filho tem dificuldade de encontrar um lugar amigável num ambiente. Então, eu estou percebendo que se está colocando esse tema, se está focando esse tema, né, para encontrar soluções. E isso impacta, obviamente, na criação de produtos novos e formas novas de criar o mesmo produto. Um banco diferente, um bicicletário diferente. A sombra, a necessidade de sombra. Então, eu acho que podemos olhar alguns temas fundamentais que vão nortear e a tecnologia, obviamente, que vão nortear o futuro, né? Já estão norteando o presente e vão nortear ainda mais o futuro. Bem, para a gente fechar aqui, Vinícius, pegando o mesmo assunto, vocês hoje desenham para o mundo inteiro.
E são sociedades muito diferentes. Desenho é muito pessoal, né? As coisas são feitas e é um trabalho a gente desenhar de uma maneira... Mas no fundo, afinal, o ser humano tem linhas muito similares, né? Que ele tem traços de sociedade. As necessidades são meio primárias, né? Traços de sociedade tem, né? Você tem essas questões muito peculiares, mas no final as necessidades são as mesmas, né? As nossas necessidades são básicas, o resto vem, né? O brincar, o conforto, o estar bem. Como vocês veem essa questão do design, né? Como vocês tratam isso hoje? Eu não sei se vocês já estão desenhando isso com algum produto brasileiro, mas como vocês veem esse design, o design internacional, né? Dentro da nossa realidade, e como vocês tratam o design na hora de pôr um produto olhando tendências, né? Eu acho que é importante, né, essa visão, né, essa visão local, né? Isso. É o global, porque as tendências são as mesmas, as necessidades são as mesmas, as coisas acontecem simultaneamente, mas o desenho e compor um espaço é muito local. Cada espaço é um espaço, cada lugar é um lugar, né? E cada criação, afinal, se encaixa. Eu creio pessoalmente que o Brasil tem muito a oferecer. Sem dúvida. Em termos de desenho, de criatividade, de soluções. Eu creio que tenha muito a oferecer como soluções. E experiência pessoal, o nosso grupo já adotou designers brasileiros. Não tem como fugir dessa tendência. Né? Faz parte do catálogo, digamos assim. Quero fazer uma coisa que, se você se sinta bem, com certeza, claro, não vai agradar a todos, mas com certeza vai agradar a grande maioria, né? Não, com certeza. Mas muito bem, eu agradeço a participação, acho que o papo foi, a gente podia ficar aqui falando do que a gente gosta por muito tempo, mas eu queria agradecer, bem, primeiro a colaboração de todos, a participação de todos, o trabalho de todos, acho que a gente tem muito trabalho para fazer nesse mundo do shopping e outros também. Eu acho que esse desafio que a gente tem de transformar esses espaços em lugares, né? É um desafio grande, mas eu acho que tem muita coisa para a gente fazer e eu agradeço vocês, espero que tenhamos muita coisa aí pela frente juntos e podamos criar lugares por aí que tragam felicidade para as pessoas, que possam mudar a vida de algumas pessoas pelo menos. Eu acho que é um pouco o que a gente pode deixar, né, como legado nosso. Eu queria agradecer todo mundo, queria agradecer o tempo de todo mundo e é isso, obrigado
E até o próximo talk que nós vamos fazer amanhã, mais uma edição, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre as áreas internas, como que essas relações acontecem da porta para dentro, que eu acho que também tem muita coisa para a gente falar. Obrigado, gente. Obrigado a todos. E é isso aí. Nada, obrigado.